muito ainda. Olá, boa tarde. Daqui a pouco a gente vai, às 17 horas a gente vai começar uma live falando um pouquinho sobre a matemática em tudo, né? Então vamos aguardar aí. 17 horas a gente começa a nossa live. Aí se vocês quiserem assistir, ficam todos convidados. No país da matemática. É uma terra cheia de aventuras. Somos vivos. O verdadeiro espírito da aventura. Deixa eu explicar aqui o que vai acontecer. Então daqui a pouco eu vou fazer uma live com uma mãe de um aluno meu que tem síndrome de Down, né? E vai começar às 17 horas, tá bom? Aguarda todo mundo aí para assistir a live. A gente vai falar um pouquinho de matemática, né? Onde é que a gente encontra matemática. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. O pai da matemática e da música. Então, Você vai encontrar. olá Gabriela, olá Ju, tudo bem? Daqui a pouco a gente vai fazer uma live sobre matemática. Primeiro precisamos de uma E eu porta. vou conversar com uma mãe que tem síndrome de Down, que é um projeto meu, né? Então a gente já está desenvolvendo aí bastante Agora divida ao tempo, meio e toque novamente. né? E aí eu vou esperar a galerinha entrar aí É pra o mesmo gente... tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Eu tô assistindo o filme Donald um País da Matemática. Estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir Olá, Cá, tudo bem? Deus elaborou a escala Daqui a pouco a gente vai começar uma live sobre a matemática, né? Aguardo todos vocês aí, a gente vai começar às 17 horas. Assim que a mãe entrar, a gente divulgação de Pitágoras como começa a conversar um pouquinho. Se tiverem dúvidas, é só escrever aí, intelectuais conhecidos como né? pitagóricos. É pra... Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. A gente vai falar um pouquinho sobre matemática para crianças com síndrome de Down, que é um projeto meu. Não sei se todo mundo está conseguindo Vamos ver qual é o assunto de hoje. me visualizar aí, né? Mas vou mostrar um pouquinho sobre esse filme aqui, um pouquinho, né? Que acho que todo mundo já assistiu, que é o Pato Donald no País da Matemática, né? Então, mostrando onde a matemática está, né? A matemática está na música. Na verdade, o estudo começou basicamente em música, né? Então, eu gosto muito de mostrar para as crianças, principalmente, esse filme para aguçar o conhecimento, né? Então, aí ele entra com o tambor, que não tem notas, né? E é interessante observar isso. Eu só tô aguardando a mãe entrar, ela vai entrar às 17 horas, tá? Então eu tô mostrando um pouquinho da importância da matemática para todo mundo, né, entender que as cordas, né, foram fundamentais para o desenvolvimento da matemática. Pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje. Eu só tô precisando que a mãe entre, né? Não tô achando ela aqui ainda, mas creio que às 17 horas aí ela entra. Vamos só aguardar, né? Então eu gostaria de agradecer a presença de todos aí, né? Fico muito feliz. A gente vai falar um pouquinho sobre matemática hoje.
a importância da matemática, né, na música, na nossa vida, né, no instrumento, tudo. Matemática é tudo, né? Olá, Cá, olá, Júlia. Então a gente vai estar aí assistindo ou conversando um pouquinho sobre matemática. Olha eu aqui de novo, né? Só tô guardando a mãe. É a Ana, tá chegando aí. Tô tentando chamar ela aqui. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra. Olá, Alice, tudo bem? Tudo bem, Thaís? A segunda e a terceira linhas A gente vai falar um pouquinho hoje sobre matemática, né? E hoje eu vou estar conversando com a mamãe novamente, né? Explicando o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu tenho um projeto com crianças de síndrome de Down e eu ensino essas crianças matemática, né? Desde o conceito básico de contar de 2 em 2, de somar. Mas eu queria mostrar para todo mundo a importância da matemática, né? Esse é um filme que motiva muitas crianças a gostarem de matemática, né? Então vem explicando a importância da matemática, onde é que a gente encontra a matemática, né? A gente encontra a matemática em tudo, né? E a ideia é mostrar onde é que tem matemática. Então meu papo hoje vai ser com uma mãe, né? Daqui a pouco vocês vão conhecer a mãe do Miguel. Então vou desligar aqui um pouco o som. E o projeto surgiu num grupo de remo na USP, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Acho que a maioria que está aí, todos são meus alunos, né? Ou em algum momento foram, né? Obrigado, Vitor. Obrigado, Alice, Thaís, né? A Alice também tá aí. A Ká, a Júlia, a Gabriela, né? A Rá, né? Tem bastante gente já assistindo. Eu só tô aguardando a mãe entrar, né? Pra gente estar conversando. Só um momentinho. Eu só preciso que a mamãe entre pra gente. Eu não sei chamar ela aqui. Ela tá online. Eu só tô esperando ela entrar aqui pra gente conversar um pouquinho. E aí, Miguel? Boa noite, ou boa tarde ainda, né? 5 horas. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre matemática, né? E onde é que a gente encontra matemática. Daqui a pouco a mãe vai entrar e a gente vai estar... Na verdade, não, cancelar não. Foi a convite dela, né? Que a Ana entrou... Eu nunca fiz live assim e eu espero que dê certo. Olá, Ana, tudo bem? Tá falhando aqui. Tá falhando ainda. Peraí. Não tá entrando, Ana. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver. Tá falhando, Ana. Primeiramente, boa tarde. Tá, tá falhando a conexão, Ana. Será que é a minha conexão que tá ruim?
Entra de novo, Ana, por favor. Ana. Só estamos aguardando a mãe entrar. Na verdade, eu estou aqui. A mãe. Na verdade, é um convite da Ana. E eu vou estar aqui respondendo algumas perguntas dela. Só tem que aguardar ela entrar aí novamente. É que ela disse aqui que travou. E ela está entrando no... Estamos aqui também com a Luciane, né? A minha esposa, que também é pedagoga. Gostaria de agradecê-la. E a Ana está entrando agora, hein? O Gabriel, que foi meu aluno, meu filhão aí, né? Agora! Tudo bem, Ana? Como é que você está? Eu agradeço muito, né, o convite. Tá travando ainda, Ana. Eu não sei se é a minha internet ou é a sua. Tá travando aí, amor? Tá travando, Ana, o seu. A dela que tá travando? A minha tá indo legal, gente? Só vou aguardar ela entrar novamente. É? Continua falando, vai falando que qualquer uma proposta. Então, a proposta é falar um pouquinho sobre matemática e a importância da matemática no nosso dia a dia, né? Então, na verdade, foi a minha tese, né, de pós-graduação na Unifesp e a ideia é tá falando um pouquinho, né? Hoje a gente encontra matemática em tudo, praticamente. E tudo começou lá na pré-história, onde não se sabia, né? Não tinha numerais. Então se contava comparando com pedras, né? Então vou aqui aceitar a solicitação do pai do Miguel, né? Deixa eu ver se ele tá entrando agora. A Ana, que me ajuda muito, né? Agora entrou. Boa tarde. Os pais do Miguel. Porque a gente teve um problema no meu telefone, a gente vai fazer juntos aqui, professor. Tudo Obrigada bem? pela honra da sua presença. Apresento para todos os meus alunos, né? Esses são os pais maravilhosos do Miguel. Né? Prazer, pessoal. Então, vou explicar um pouquinho para todo mundo. A gente se conheceu num grupo de remo, né? Ali na USP, né? Foi no grupo de remo que a gente se conheceu. E a Remo meu rumo. Remos meu rumo, né? Gostaria de agradecer o professor Ricardo também, que é o responsável e nos ajuda bastante, né? Com a questão motora dos nossos filhos, né? O meu filho também faz remo na USP, né? E eu adorei o convite de vocês, né? E vou estar aí tentando mostrar um pouquinho do nosso projeto, né? Projeto que começou com 1, depois passou para 2, 3, hoje já somos 9 no grupo, né? E um ajudando o outro, né? Eu fico muito feliz com a evolução que nós estamos tendo no grupo, com os vários professores de matemática, né? Então, estou tentando matematizar todo mundo, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho
do que vocês conseguem perceber agora na matemática, assim, do dia a dia, né? Vocês trabalham muito com arte, né? Isso, fazem arte o dia inteiro, mas arte, né? Então a gente consegue entender que matemática está em tudo. Ou vocês, o que vocês acham? Fala, mano. Olha, eu primeiro quero agradecer muito a tua entrada na nossa casa, na nossa família, na nossa história. É mesmo. Porque nós, tanto o Renozinho quanto eu, nós viemos de uma família de artes, de humanas, que ainda dividia humanas e exatas. E hoje a gente tem entendido com a educação do nosso terceiro filho que não existe divisão. Não é setorizado, não é polarizado. Uns de matemática, uns não. A matemática está em tudo. Realmente em tudo. E isso é uma quebra de paradigma, né, amor? Porque a gente cresceu assim, os artistas. Eu sou escritora e ele trabalha como leiloeiro no mercado de arte. Então e o meu pai trabalhava em televisão, em jornalismo, e a gente veio de uma casa, minha mãe também. Os artistas não são bons com número, não são bons com número. E isso é um preconceito, né, professor? Isso tem que ser um paradigma quebrado, não é? Sim, a matemática é um paradigma que tem que ser quebrado, né? Na verdade, tem que ser estimulado. E acho que vocês estão percebendo que o estímulo à matemática é extremamente importante. E todos os dias, né? Todos os momentos. Amor, e pra você, como é que era a matemática na sua vida? Olha, matemática para mim sempre foi uma dificuldade, né? Depois, assim, no ginásio, na minha época era ginásio. No ginásio eu tive uma professora que fez muita diferença para mim. Professora sensacional, eu tive uma empatia muito, assim, especial com ela. E ela me ensinou e eu tomei um gosto pela matemática. Não é? Eu gostava de fazer as expressões, eu gostava dos colchetes, das parênteses, eu gostava de fazer... Nunca aprendi, professor. Eu gostava de fazer raiz quadrada, eu achava aquilo... Eu, quando aprendi a fazer aquela conta de dividir, botando aquele formatinho e tal, direitinho, eu achei o máximo aquilo, restavam tantos, dividia por tantos, e, assim, foi muito bacana, mas eu vou te falar uma coisa aqui, confessar uma coisa, eu nunca fui do número, da matemática mesmo. Eu sempre tive dificuldade com matemática, com finanças, inclusive, com dinheiro. Eu sou muito bom de lidar com dinheiro comercialmente, no sentido de saber comprar, saber vender. Agora, fazer aquela conta de planilha, o custo, quanto eu ganhei, qual é a porcentagem, isso eu sou péssimo. Até ontem eu dei uma aula na ETEC sobre fluxo de caixa, né? E o quanto é importante o fluxo de caixa na nossa vida física, né? E na nossa vida jurídica, né? O fluxo de caixa, o planejamento, o replanejamento é muito importante. Acho que outro dia eu estava conversando com a Ana a respeito disso, né? E eu também dou aula de matemática financeira. Mas eu gostaria de falar assim, na questão, eu acho que vocês iam perguntar talvez para mim, né? Mas vamos eu perguntar primeiro, depois vocês perguntam. Eu queria, porque assim, como isso foi a minha tese, né? Então, da importância da matemática desde a educação infantil, eu queria que vocês esclarecessem um pouco a importância, o que vocês estão sentindo no Miguel, né? Só lembrar, eu gostaria de agradecer todas as mães, né? Todas as mães, mesmo, precisei de uma colinha aqui, que é a Eliane, a Josi, a Ruth, a Maria, a Fernanda, a Luzia e a Miriam, que me deram a oportunidade, que abriram os seus lares, né? Às vezes, a aula é na mesa, a aula é na sala, a aula é no quarto, e acho que tem que ser assim mesmo, né? Então, e a gente vem provar que o quanto é importante, né, a ajuda dos pais na educação dos filhos, né? Acho que é fundamental, né, essa ajuda, a experiência, né? Por mais que a gente não domine, né, a matemática complexa, mas a gente pode aprender juntos, né? Eu amei quando os meus alunos, e aí depois você explica um pouquinho como é o nosso grupo, né?
quais são eu chamo as mamães especiais, porque para mim vocês são especiais, vocês sabem disso, vocês me ajudam, eu aprendo com vocês, e acho que eu não consigo ensinar, eu não sei, mas o quanto é importante, né, a matemática. Parece besteira, mas quando a gente conseguiu contar de 2 em 2, né, e a evolução, né, dos nossos alunos, que você fala assim, não, mas vai ser impossível. Não, nada é impossível, né? Quando a gente pode errar, a gente vai fazer de novo, a gente vai errar, né? Tem até um Santos Dumont para fazer o avião voar. Ele errou 6 vezes e acertou só na 7ª, mas ele foi persistente, né? Então, assim, e é interessante observar que as crianças aprendem brincando, né? As crianças aprendem brincando. Eu gostei muito de vocês fazendo o suco, né? 2 maçãs, mais 2 maçãs, mais 2 maçãs, e fizemos um suco de maçã. E aí eu gostaria de que vocês colocassem essa experiência para essas mães, né, que acham que vai ser impossível ensinar os filhos, nessa questão da pandemia, né, que tem até mãe perdendo a paciência com alguns filhos, né. Eu acho que isso tem que fazer parte, né. Não é culpa de ninguém, não é culpa do professor, não é culpa do pai, não é culpa... E está acontecendo algo, né, muito preocupante, e a gente tem que ajudar, né? Eu acho que nesse momento... Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como está sendo... eu só não me lembro o termo em inglês, né, homeschool, né? Eu não me lembro, aí você me corrige se eu falei errado. Mas é legal que todo mundo ajuda todo mundo, né? O legal do nosso grupo é que todos ajudam todos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência pra gente, né? Quem está assistindo a gente. Eu vou contar como a gente chegou. É muito bonito o seu coração, assim, aqui na nossa casa, né, amor? A gente tem uma deferência muito especial a professores. Nós reconhecemos que professores são verdadeiros heróis, né? Pessoas que têm como vocação ensinar o próximo. Isso não é uma profissão, isso é uma vocação mesmo. Vocação. Né? Essa é a grande... E nós temos um grupo lá que fazemos parte como família, no Remo Meu Rumo, e eu achei muito interessante que você falou assim, olha, eu nesse grupo, o pessoal do Remo sempre está mandando atividades físicas e propostas para a gente continuar com a atividade dos meninos, e aí você falou assim, eu sou professor de matemática, alguém precisa de ajuda? Eu falei, eu. Nossa, esse dia foi muito legal. Porque eu falei, quem é esse professor que doa do seu tempo e da sua expertise e generosamente as pessoas assim, eu sei que você tem um trabalho com cesta básica que você ajuda o pessoal lá do Pico do Jaraguá, eu fui acompanhando lá, mas quando você compartilha o seu conhecimento, o seu saber, você aprende e você ensina. E aí você começou com o Miguel. E a gente aqui em casa, a gente é família educadora desde setembro, a gente não tinha ideia de que ia ter a pandemia, mas a gente já tem trabalhado com o Miguel ensinando, né, amor? Isso. Desde setembro. E aí a gente falou... Miguel estudava na escola regular, normal, até ano passado. O Miguel está com 14, vai fazer 15 agora em julho, tem síndrome de Down, e com certeza com suas dificuldades. Né? E a gente entendia que a escola fazia o possível, uma escola pequena, fazia o possível, mas estava batendo ali no teto. E ele não estava ainda alfabetizado completamente e estava ficando meio de lado na sala. E a gente muito preocupado com isso, minha esposa querendo tomar novos rumos, e eu falava, puxa, mas ele está na escola, já tem 7 anos, essa escola é boa, não vamos mudar, desadaptar. A escola é maravilhosa, mas a gente precisava fazer mais pelo nosso filho. E a gente tem aqui, a gente aprendeu aqui em casa assim, ó, que quem educa são os pais. É o pai. Então eu entendi isso. Eu sei que é muito difícil hoje a gente, no mundo corrido, a gente parar e ter tempo para educar nossos filhos. Eu sei que a gente terceiriza mesmo. Eu não tô falando mal de quem faz isso, não. É necessidade, eu entendo. Mas aqui a gente tem uma riqueza entre eu e minha esposa. A gente tem tempo. A gente tem tempo de qualidade, não só com o Miguel, nós temos umas 2 filhas maiores, uma de 27 e outra de 20.
Então a gente usa tempo em casa, a gente gasta o tempo. Então a gente, quando minha esposa falou isso, eu fiquei meio pirado e tal. Ela já veio com esse papo no começo do ano passado. E eu relutando. Aí chegou em setembro, aí eu falei, então vamos, vai. Aí a gente botou ele para dentro de casa. Botou para dentro de casa e falei, como é que faz agora, né? A gente vai virar professor. Aí tem que estudar. Pois eu não tenho como é que anda? Qual é o rumo que dá? Mas Deus foi tão bom que tá botando você, professor, e tá botando outras pessoas abençoadas na nossa vida. Sim. E o que eu tenho a dizer para quem tá ouvindo aí, ó, é só começar. É só começar, ter boa vontade, que Papai do Céu faz tudo e bota anjos aí como você, aqui na nossa casa. Porque, Edu, quando você chegou, a gente falou assim, ele falou, primeira vez que a gente já estava na pandemia, você não me conhecia, e você falou, chama o matemático aí. Aí que essa não é a nossa praia, aí a gente falou, nossa, a gente tem um chamado, agora somos os pais do matemático. O matemático Miguel. Aí tem o Miguel. Miguel daquele jeito dele. E aí, como é que foi, professor? Foi muito legal. A minha esposa até lembrou aqui que os pais, né, são os primeiros professores, né? Então, a criança, ela aprende muito com exemplo, né? Então, a gente tem que fazer motivar isso, né? Os pais, os avós, os tios, eles são muito importantes para a questão do aprendizado de tudo, de toda criança, de todo adolescente, né? E matemática a gente tem tudo. E aí, quando eu me ofereci, né, e me coloquei no grupo, né, que acho que no grupo tem bastante gente, tem um grupo lá que faz o remo de semana, tem um grupo que faz o remo de sábado, coloquei nos 2 grupos, e aí você se ofereceu, né, eu preciso de ajuda. E eu achei fenomenal, porque aí você entrou em contato comigo, e aí foi que o nosso grupo começou, né? Começou com um aluno, e hoje já somos 9, como eu disse. Começamos com o Miguel, aí eu entrei com aquela disposição toda, aí você, não, é menos. Aí começou um pouco menos, né, porque eu até achei que o Miguel sabia tabuar, mas aí eu voltei, né? Nivelei pelo nível do Miguel. E hoje no nosso grupo acho que a gente está, né, bem nivelado. Olá. É que tem o pessoal me chamando aqui, só que eu não posso, né? A gente está na live. E foi muito interessante. Foi muito interessante, porque por mais que a gente esteja longe, né, a internet consegue fazer com que o nosso aprendizado ele flua, né, e a gente prova que as crianças conseguem aprender e elas conseguem, por incrível que pareça, uma ensinar a outra, né? Então o Miguel vai lá e ensina quem entrou novo, quem ainda está com um pouquinho de dificuldade. O Vinícius, você viu que hoje o Vinícius fez uma lista de compra lá que a mãe vai fazer amanhã no mercado, e eu achei muito interessante, né? E eu falei que só faltava colocar os preços, né? E aí que é importante, né? Começar a relacionar o produto, né? Que é o feijão, o arroz, ao preço. E aí, quando o pai do Miguel veio com o ensinamento das moedas, né? De trocar, que 4 moedas de 25 centavos é R$1, e eles precisam se acostumar com isso, né? É um pouco difícil, né? Às vezes a gente quer desistir, mas a gente não pode desistir, né? E vocês viram que ele aprendeu, né? Ele aprendeu a trocar, né? Outro dia ele estava aí contando as moedinhas do cofre, né? Eu acho que isso é importante. E aí entra a matemática financeira, né? Que é aprender a guardar um pouquinho, se planejar, o troco, o teu dinheiro, voltou, quanto vai gastar, toda essa situação. E é isso que a gente tem que... aí que a gente volta que a matemática é o nosso dia a dia, né? E eu acho que... Mas sabe, professor, a matemática, quando a gente começou, vamos começar por onde? O nosso currículo começou em Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia. E ali está o fundamento do que é matemática. Tudo é matemática. Tudo. Quando eu estabeleci
o tempo, a estimativa, o dia, o que se fez. Então, na verdade, nós crescemos com o preconceito de que nós não éramos habilidosos com essa matéria. E isso é uma que falta, assim, talvez ele tenha tido um professor que tenha estimulado, eu não tive. Então, eu escutei meus pais, eu não sou bom em matemática, a matemática... E a matemática é uma beleza. Eu tô apaixonada agora, assim. A tabuada do 2 pro Miguel, né? E aí, eu falei, eu nunca tinha entendido a tabuada do 2. Eu tenho 56 anos. E aí tá o segredo, né? A gente não tem que decorar a tabuada. A gente tem que entender o conceito. Porque a partir do momento que a gente entende o conceito da tabuada, a gente consegue entender todas, né? Porque a gente pode brincar, né? De fazer tabuada. 3, 6, 9, 12. A gente também pode brincar de quanto que é 3 vezes 2, 3 vezes 3. Mas aí, até entender isso, eu tenho que entender o conceito que a tabuada é somar. Se eu sei somar, eu sei tabuada, né? Então eu vou montando os montinhos, vou colecionando. Eu sei dobrar, né? A consciência do dobro, né? Aí a gente foi na piscina aqui no condomínio, né? Aí eu falei, Miguel, vamos dar 10 voltas aqui andando, né? Na piscina do condomínio, né? E aí cada volta eu falava, quanto agora? Eu falava, 1, 2. Aí quando eu enchia a mão de 5, aí eu falava, aí quando eu chegava no 10, eu não falava 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu botava a outra mão, eu falei, 5 mais 5? Ele falou, 10. Então eu falava, quer dizer, a consciência do dobro, né? Sim. A consciência do dobro é fantástica, é um passo importantíssimo para entender a tabuada. E a primeira tabuada que a gente tem que aprender é a do 2, né? E aí a próxima vai ser a do 3, a do 4, a gente vai conseguindo, o conceito vai sendo adquirido, né? O conhecimento, ele é sempre acumulativo, né? Então vai somando. Quanto mais a gente conhece, mais a gente... Mas sabe o que eu acho, professora? A matemática é dada muito desassociada do contexto da realidade. E o que a gente gostou da sua percepção, da tua explicação de matemática, é na vida real. É o contexto do dia a dia. Pega o ovo. Eu me lembro que a primeira aula você falou assim, pega as bananas. Quantas bananas? Vai juntar. Aí a gente começou a falar assim, então, é o que a gente estava conversando agora. Nós pertencemos a uma geração que precisa ser explicada no simples, no óbvio. Ok, para ensinar mais, quantas bananas, quantos ovos, né? Na prática, né? E a gente aprende na prática. É importante observar o lúdico, né? O lúdico é importante, né? A criança precisa. E aí a gente começa a perceber que a importância da matemática, ela está lá na educação básica, né? É lá na educação básica que tem que ser melhorado. Não estou dizendo que a escola X, Y, Z é ruim, né? Mas precisa melhorar muito lá na educação básica, né? Tirar esse preconceito que a matemática é o monstro, né? A matemática é fabulosa quando a gente consegue entender, e eu vejo isso nos olhos dos alunos, né? Quando eles acertam o exercício, e todo tem que ser encarado como um desafio, né? Então, por exemplo, o aluno vai praticar judô. Na hora que ele acerta lá um golpe, ele fica muito feliz. A matemática tem que ser a mesma coisa, né? Tem que ser prazerosa. Não pode ser uma coisa tipo obrigada, uma coisa que tem que ser, sabe, aquela coisa chata. A matemática ela tem que ser prazerosa. E o prazer pela matemática vem desde lá do ensino fundamental. A gente pode ensinar matemática desde lá da creche, que é pegar uma bala, pegar uma caneta, pegar algo, né? Que aí começa a contagem, né? 1, 2, 3, pega duas bolinhas. Pega uma bolinha azul, pega um quadrado, pega um triângulo, e não precisa ter conceitos matemáticos, né? Lógico que depois a gente começa a entender quantos lados tem um triângulo, quantos lados tem um quadrado, mas no primeiro momento o que é um triângulo, o que é um quadrado, o que é um círculo, né? E aí tem um filme muito legal, que eu acho que vocês assistiram, e eu recomendo isso para todos os pais passarem e assistirem com os seus filhos, que é o Pato Donald no País da Matemática, né? Então ele explica que matemática é música, que matemática é arte, que matemática é tudo. Matemática tem até uma frase que foi Galileu Galilei que escreveu, né? Que a matemática é a linguagem
com que Deus escreveu o universo, né? Com que Deus escreveu o mundo, né? Então, a gente tem que entender isso, que para tudo, qualquer coisa, a gente consegue relacionar matemática, né? A gente pega lá, preciso comprar 2 pães, preciso calcular quanto vai caber, né? Até peguei um exemplo aqui, o que é isso aqui? É um cilindro, aqui é um círculo, né? Quanto cabe aqui dentro, qual é o volume, e aí a gente pode fazer um monte de coisa, um monte de atividade com um simples canudo, que eu amo, né, esses objetos, porque a gente consegue... Isso aqui eu consigo dar uma aula desde lá do ensino básico, né, até nível de faculdade, questão de volume, de área, de qualquer coisa que eu consigo relacionar. Então, a questão está como é que a gente vai fazer isso, né? A que ponto nós temos pais que vão estar ajudando nisso, né? Então, vamos dizer hoje, por exemplo... Comprometidos com isso, né? Isso. Hoje, por exemplo, a aula ela é dada online. Mas será que todo mundo tem acesso à internet? Né? Nem todo mundo tem acesso à internet. Essa é a questão, né? É a realidade, né? Mas o que o Miguel tá... O que vocês estão sentindo do Miguel? O Miguel tá gostando? Quando ele... tem 2 questões, né? Quando ele é aluno e quando ele é professor. Eu queria que vocês o que vocês estão sentindo? Porque em um momento é aluno, né? E vocês já perceberam isso. E um momento o Miguel é professor, né? Então a gente tenta passar essa responsabilidade para todos que estão... E aí eu faço um convite, né? De quem tá assistindo a gente, né? Nós temos um grupo, depois adiciona a Ana, né? Pode me adicionar também. Nós temos um grupo que se chama Matemática, né? Depois a gente vai pensar. Mas é um grupo criado só para crianças que têm síndrome de Down, né, Ana? Todos têm síndrome de Down, né? Lá no grupo, não é? Sim. Correto, né? Então, quem quiser fazer parte, nós já estamos em 9, né? E a gente tá aberto lá para atender todo mundo. As aulas são feitas hoje pelo Zoom, né? Então, a gente vê todo mundo, a gente tira dúvidas de todo mundo. Aí são 40 minutos de aula, né, Ana, que a gente decidiu. Eu acho que tá bem legal. E aí depois eles se reúnem, né? Isso eu acho fenomenal. E aí eles se tornam professores, né? Os meus alunos, né? Que eu sou apaixonado por eles. Eles se tornam professores. E é esse momento que eu queria que você me explicasse como que é o Miguel aluno, como que é o Miguel professor. Olha, eu vou explicar como é o professor e a Bíblia vai te explicar como é o aluno. Olha, ele como professor é impressionante. Ele toma uma postura, né? E ele como aluno, ele é mais ansioso e ele é menos assertivo. Quando ele é professor, é impressionante. A paciência que ele tem, porque quando ele é aluno, ele fala, mas eu não sei, eu não consigo, eu não sei, tá difícil, eu não sei. E quando ele é professor, não, ele incentiva os alunos. Sim, isso né? é muito legal. Essa é uma palavra excepcional, né? Incentivar. Aí ele fala assim, vamos lá de novo, vamos lá de novo. Você fala. Que nem você fala, vamos lá de novo, então tá bom, vamos lá. Vamos pensar. E aí ele vai, e dá o recadinho direitinho, viu? E a maneira como você trata os meninos é assim, porque o mais bonito desse grupo não é que é uma desmistificação da matemática. Não. É a rede do saber. Porque, por exemplo, matemática para qualquer pessoa fala, é difícil. Mas você chama todos os meninos de matemático. E aí Sim. tem um processo muito legal. Cada um faz a sua conta e cada um usa o seu concreto. Então, tem um que gosta de figurinha, o Murilo gosta de figurinha, o Miguel gosta de Playmobil, cada um conta com o seu elemento concreto. Sim, o que mais gosta, Então, né? e cada um faz sua conta, e aí eles pegam e mostram no papel. E é uma alegria quando todos acertam. Nossa, e todo mundo festeja, né? Quando todo mundo acerta.
E é muito diferente, porque não tem competição. Uma coisa, existe. assim, o Miguel, ele não tem amigos. Esse é o único grupo que ele se relaciona com crianças com semelhantes com síndrome de Down. Ele se relaciona com outros tipos de grupos. E eu percebi, olhando eles, que eles torcem para o outro acertar. Sim, sim. Isso na aula. Porque normalmente que tem crianças que são competitivas, eu ganhei, você errou, você perdeu. E esses meninos... Aí quando um tá demorando, vamos esperar, peraí, o Vini não terminou, peraí que o Miguel ainda não fez. E eles pedem para mim esperar porque o outro não terminou, né? E eu tô muito feliz com... E o nosso grupo tá indo bem longe, né? Esses dias eu vi uma mãe aqui do Sul, Marciele, que perguntou até se você conhece o material do professor Sérgio Porcelli. Ela me mandou aqui também, e até agradeço o material. Então, na verdade, assim, o mais bonito é que a gente está alcançando um a um, olhar no olho. E você é professor de deficientes visuais também, não é? Na verdade, eu sou apaixonado pela docência, né? Então, eu comecei a dar aula muito novo, né? Já dava aula particular desde os 18 anos, né? Então, eu comecei a dar aula muito novo pela paixão mesmo da aula. Eu trabalhava no emprego, ganhava muito bem, muito bem. E aí as pessoas até me perguntam, né? Mas por quê? Já tentei de tudo e eu volto a ser professor, não tem jeito. É o que me sustenta, não sustenta financeiramente, é a paixão mesmo. Então, eu estudei... Você não tem cobrado essas aulas, né? Deixa eu deixar isso bem claro. Esse professor aqui, ele vai receber triplicado, porque esse grupo não tem preço, só tem valor, não é, professor? As aulas não... Mas tem coisas que não tem preço. E só respondendo, eu já dei aula para aluno surdo, né? Então eu tive que aprender Libras, né? Libras. Legal. Libras. E aí dei aula para deficiente visual, tive que aprender Braille, né? Então pelo fato de não praticar, então essas duas tem que praticar, né? Então aqueles pontinhos que fica lá no elevador, então tem códigos, por incrível que pareça, matemáticos, né? Foi um Alexandre Braille que inventou o Braille, né? Eu fui estudar na USP, né, Braille, para dar aula para um aluno deficiente visual, né? E por incrível que pareça, esse meu aluno, o Giovanni, tem até fotos dele no Instagram e no Facebook. Eu consegui explicar até teorema de Tales, hipotenusa para ele, é lógico, de uma maneira diferente, né? E ele entendia, por incrível que pareça, né? A única maneira era que tinha que ser diferente, né? E como cada criança aprende diferente, né? Cada criança aprende de um jeito, né? Algumas são mais auditivas, outras têm que ver, outras têm que escrever, outras têm que anotar, mas e essa é a minha paixão, né? A minha paixão é a inclusão, né? Mostrar que todo mundo, todos os alunos lá da sala podem aprender matemática e vão aprender. Se tiver na minha aula, vai aprender sim. E eu só mudo de matéria na hora que todos aprenderem, né? Então, mas uma coisa que eu sempre utilizei isso, e aí acho que pegar o aluno que está lá, que já aprendeu, eu coloco esse aluno para ensinar e me ajudar a ensinar o que não, porque os alunos eles aprendem mais com eles, por incrível que pareça, né? Então eles aprendem entre si, né? E essa é a parte, acho que é fundamental, porque pensa, numa sala com 40 alunos, né? Os pais estão reclamando aí de ensinar um filho, 2 filhos. Agora imagine o professor, né, com 40 na sala. É por isso que o professor aqui em casa é tratado, meu amigo, com a égua lá em cima, porque olha, sinceramente, é porque eu não tenho o dom, mas eu não vejo isso acontecer. Se conseguir dominar uma turma de 40, 50. Outro dia teve uma amiga da minha filha aqui que falou que tem 100 numa sala. 100! Você dá aula no ETEC, não dá?
Eu dou aula para o técnico e eu já cheguei a dar palestra para 150 alunos, né? Uau! E aí você você tem que chamar a atenção. E essa estratégia sua de replicar o ensino Sim. com eles mesmos é fantástico, porque você empodera, a autoestima levanta e eles aí exercitam, né, o que eles estão ali, né, fazendo. Estão, na realidade, fixando, né? Fixando, essa é a palavra. Porque o conhecimento é repetido, né, por algumas vezes, aí conseguimos, vamos para a próxima etapa, né? Aí conseguimos de novo, vamos para a próxima etapa. Aí a gente está vendo a evolução, né, dos nossos alunos, como eles estão se comportando. Aí isso eu fico muito feliz mesmo. Você sabe, professor, a gente teve com o Miguel e uma amiga dele, a Gigi, no Miss Experience, que é um projeto maravilhoso com toda a exposição do Da Vinci. Do Leonardo da Vinci, maravilhoso, no Miss. E o Renato é uma pessoa muito didática para explicar. E a gente teve uma aula incrível observando as obras dele, que tem matemática em tudo, né, amor? O Leonardo da Vinci era um grande matemático, né? Sim, ele usava muito o número de ouro, né? A proporção, né? Conta aqui pra gente o que é o número de ouro. Conta aqui, professor. O número de ouro é a proporção, né? É a proporção exata que os gregos utilizavam, né? Então, eles faziam essas proporções e, por incrível que pareça, todo o nosso corpo tem proporção ao próprio nosso corpo, né? E eles utilizavam isso. O Leonardo da Vinci utilizou isso muito, né? A simetria, né? Quando é que o rosto é perfeito? Quando existe simetria. A gente não faz uma barba torta da outra, senão fica estranho. Maquiagem. Então, tem que ter uma simetria, né? Nem todo mundo tem uma simetria do rosto. Por exemplo, o meu cabelo é voltado para a direita, que não é uma simetria. Mas eu poderia repartir meu cabelo ao meio. Ficaria meio estranho. Mas existe essa simetria. Se vocês pegarem lá aquelas obras lá na Grécia, todas elas têm simetria do retângulo, né? O filme Pato Donald, um país da matemática, ele explica muito legal essa parte do número de ouro, né? E é muito interessante. E aí os cálculos são complexos, né? É igual falar de números primos, né? Que até hoje ninguém conseguiu estabelecer um cálculo matemático para o próximo número primo. A gente sabe que existe o número primo, né? Mas não conseguimos especificar matematicamente, né? Qual é o próximo número primo. Aí entre as coisas complexas da matemática, né? Mas é interessante a gente observar que, como você disse, a matemática, né, tem a arte, tem... por incrível que pareça, a enfermagem hoje, né? A gente fala assim, vou fazer enfermagem porque eu não vou estudar matemática. Tem matemática. Eu vou fazer... tem um aluno que falou para mim, professor, fui fazer nutricionismo achando que não ia ter matemática. O que mais tem, né? O que mais tem é matemática. Né? Então, quantidade de caloria, quantidade ingerida, quantidade de cada... Ô, professor, e quando você se viu um professor de matemática? Quando é que foi essa sua descoberta? Na verdade, eu trabalhava numa empresa, né, na Belgo Mineira, né, eu trabalhava na Belgo Mineira, até que uma vizinha minha, né, perguntou para mim, mas o que você tem vontade de fazer? O que você gosta? Né? Sabe aquelas, tipo, entrevista meia psicológica? O que você gosta? Eu gosto de números, sempre gostei de número. Né? Então, a primeira profissão que eu fui foi contador. Né? Então, eu trabalhei com 6 anos em contabilidade na Belgo Mineira. Né? Então, eu conheci praticamente a empresa inteira, né? Trabalhei no setor de vendas, compras, desenvolvi softwares, na época era o Excel, mas não o Excel avançado, né? Era disquete ainda. E eu trabalhei nessa empresa até o momento que eu fui demitido. Né? Dessa empresa, eu tinha 19 anos, ganhava muito bem mesmo. E aí ela perguntou, o que você acha de você dar aula?
Eu falei, meu, não, é coisa de outro mundo, eu vou ganhar pouco. E aí ela falou, não, mas você não quer tentar? Vou tentar. E aí eu comecei a dar aula particular, né? E aí minha paixão mesmo foi dar aula para o Estado, né? Por mais, já dei aula no Objetivo, já dei aula no Colégio dos Remédios, que fica um colégio de padres, né? Já dei aula em cursinho, já dei aula em vestibulinho, mas a minha paixão mesmo é o público, né? Escola pública. Hoje eu dou aula na ETEC, sou professor da ETEC, sou coordenador do curso. É um curso técnico. Mas qual? Qual ETEC? Lá de Jandira, bem periferia mesmo, né? Então, eu dou aula de matemática financeira. Daqui a pouco eu vou dar uma aula, né, virtual, igual eu tô dando aqui para vocês. Hoje eu vou explicar amortização price. É um negócio... para quem está aí assistindo, quando a gente faz uma prestação, né? Então a gente coloca lá as prestações iguais. Quando as prestações são iguais, é price. Quando as prestações vão diminuindo, é saque. Né? São tipos de amortizações. E hoje eu vou explicar isso. Usar HP, né? HP 12C é a calculadora para finanças. Tá louco. Você não alcança. Mas aí eu comecei a dar aula muito novo, né? Muito novo mesmo. Aí comecei dando aula no Estado. E aí eu fui cada vez mais estudando, né? Fiz inúmeros cursos na USP. E o último que eu terminei agora, e gosto de estar estudando, né? Sempre gostei de estar estudando. Aqui minha esposa também vive estudando. Terminou agora a faculdade, já vai entrar numa pós. Então, aqui em casa sempre todo mundo está estudando, né? É lógico que nem sempre dá para todo mundo estar estudando ao mesmo tempo, né? Então, eu estou estudando, ela dá uma parada, eu paro, ela volta a estudar, porque tem que, né? Mas, e aí a paixão já faz, esse ano vai fazer quase 24 anos que eu dou aula. Que beleza, que parabéns, professor. Olha, aqui em casa eu oriento as minhas filhas o seguinte: não adianta você pensar que você vai trabalhar com uma coisa que você vai ficar rico, vai te dar uma situação financeira. Você tem que trabalhar, irmão, com o que você gosta. E graças a Deus, tem uma já formada e acertou de primeira, fez relações públicas, trabalha na área. Eu também sou um apaixonado por arte, porque eu vivi no mundo da arte desde criança. Meu pai me botou nesse mundo. Então, assim, eu faço o que eu gosto. E minha esposa... mais ainda, né, amor? Porque ela também é escritora, adora escrever. Ela acompanha. Também. Então, assim, isso é uma riqueza, você identificar e entender e aceitar isso, né? Porque tem muitas que bate cabeça, né? Trabalha com o que não gosta, trabalha por obrigação, né? E o que você faz aí, a gente se sente no seu semblante, amigão, que é uma coisa que te deixa feliz, né? Sim. Então, assim, a gente compartilha com você essa sabedoria de vida mesmo, né? Porque eu acho que isso é uma sabedoria de vida. Você não abdicou de nada. Na realidade, você entendeu, né? Que a vida está te dando um grande presente e você, inteligentemente, abraçou isso o mais novo possível. Sim. Né? Isso é um grande ensinamento. Parabéns, parabéns. Eu fico muito feliz, né? Agradeço o convite da Ana para a gente, e vamos ter mais, né? Eu acho legal depois a gente pegar uma e fazer. O que a gente está fazendo lá? Quero uma com o Miguel aqui, de repente com a outra. Entrou agora a Simone Pedro, que a gente quer dar um beijo. Simone, seja bem-vinda. Ela é uma mulher da educação e das artes. Simone, a gente está conversando com um professor de matemática que você precisa conhecer. Ele tem feito um que é pura arte, porque as pessoas pensam que é de um lado e é de outro. Não, o mundo é integral, não é o povo das artes de um lado, o povo da matemática de outro e das exatas. É tudo junto misturado. Tudo mesmo. Ô, Ana, eu só vou precisar terminar essa live, que eu vou ter que dar uma aula agora. Manda um beijão pro Miguel, para todas as mamães que estão fazendo parte do nosso grupo, né? Todas elas sabem que o quanto elas são importantes para o nosso projeto, porque todo mundo junto fica mais fácil, né? Juntos a gente é mais forte.
Tudo bem? Isso. Eu agradeço mesmo e muito obrigado. Tá? Ai. Tchau. Maravilha, Miguel. professor. Parabéns. Aí, Parabéns, professor. obrigado, professor. Obrigado aí, viu? Tchau. Tamo junto. Eu não sei. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau.